Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Raimar Radatz para fazer a leitura de texto bíblico. Boa tarde a todos. O que não consegues resolver falando, resolva orando. O que não consegues solucionar em pé, solucione ajoelhando. Porque o que não consegues fazer, Deus fará por ti. Convido o secretário, vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 1º de abril de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt e como secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício Del Castagni, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Radatz e Valdemar Gebauer. Conforme folhas 15 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari, deu início à sessão. Procedeu-se à leitura da ata da sessão extraordinária anterior, que restou aprovada. E, em seguida, o secretário também fez a leitura da pauta desta sessão. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Por solicitação do presidente, o secretário efetuou a leitura dos documentos endereçados à Câmara que julgou necessário dar a devida publicidade. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Douglas Emanuel Marchetti, fez a leitura dos pareceres aos projetos de lei ordinário número 6, 7 e 11 de 2014, os quais seguiram para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. O presidente informou que foram distribuídas cópias das emendas aos projetos número 6 e 11 de 2014 aos vereadores e após falou que na Secretaria Legislativa foram protocolizadas as indicações de número 193 a 215 de 2014. As indicações foram lidas pelo secretário e encaminhadas na forma solicitada. O secretário fez a leitura do requerimento formulado pelo senhor Manfredo Schroeder, o qual teve 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. Após foi dado aos vereadores a oportunidade de fazer questionamentos e também ao autor do requerimento para respondê-los. Iniciaram seus pronunciamentos. Estavam inscritos os vereadores Guilherme Vogt Jr., que fez os cumprimentos iniciais. Em seguida falou sobre suas indicações, em especial a de número 211. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Falou também sobre a indicação das 7 maravilhas do município de Timbó, que é de sua autoria. Lembrou-se da história das 7 maravilhas do mundo e fez uma comparação. Solicitou à casa envolvimento nesse projeto, que falou ser de grande importância e também abrange o turismo na cidade. Ao final, agradeceu ao Executivo pelas respostas enviadas aos seus requerimentos. Foi aparteado pelo vereador John Adriano Schwartz. O vereador Fabrício Del Castagni cumprimentou as autoridades e a plateia presente. Adiante falou do Dia Internacional da Mentira, que há 50 anos aconteceu um dos maiores golpes da história do Brasil, o golpe militar. Falou também sobre o sistema governamental do país, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, fazendo comparações aos dias de hoje. Ao final, enfatizou que devemos lutar pelo bem e progresso da comunidade. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Adiante, o vereador Marcelo Luiz Ferrari cumprimentou a todos. Em seguida, falou sobre as indicações de sua autoria. Ressaltou a situação das faixas de pedestres elevadas, dos resultados positivos que essas trouxeram para o trânsito da rua Benjamin Constante, diminuindo o número de acidentes naquele local onde antes aconteciam com certa frequência. Finalizou falando sobre as calçadas em nosso município. O vereador Valdemar Gebauer cumprimentou as autoridades e a plateia. Após falou sobre o dia anterior, que foi um marco na história de Timbó, pois contou com a presença do governador do estado, Raimundo Colombo. Disse que a união de esforços dá resultados e daí os recursos vêm. Falou que Timbó é uma referência para Santa Catarina no campo da saúde. Cumprimentou o vereador Marcelo Luiz Ferrari pelo assunto abordado sobre as calçadas e em seguida ressaltou a situação
polêmica da Coab, que esta não tem nada a ver com o projeto Minha Casa Minha Vida do bairro Araponguinhas. Foi aparteado pelo vereador Fabrício da Castagni. Em seguida, o vereador Rubens Boschert cumprimentou a plateia presente, após comentou sobre as indicações de sua autoria. Foi aparteado pelos vereadores Valdemar Gebauer e Marcelo Luiz Ferrari. Em seguida, falou sobre os apelos feitos ao DEINFRA para que se tomem providências quanto aos concertos que devem ser feitos na Ponte Pêncil do bairro Dona Clara. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Ao final, agradeceu a medida tomada pela Secretaria de Obras, que para a colocação de tubos deverá existir um projeto. Seguindo com os pronunciamentos de liderança, o vereador Fabrício da Castagni, que falou sobre suas indicações, em seguida sobre as verbas repassadas pelo governo estadual para o Hospital Oasi. Elogiou o prefeito Laércio pelo envolvimento nesta causa e parceria. Disse que o vereador bom é aquele que traz verbas do governo estadual e federal. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Ao final, enfatizou que o que fica é a união dos partidos em prol do bem comum. O vereador Guilherme Voig Júnior dispensou os cumprimentos iniciais, reforçou a questão das 7 maravilhas de Timbó e pediu novamente o empenho dos vereadores da casa, principalmente do presidente Jorge. Foi aparteado pelo vereador Marcelo Luiz Ferrari. Após, lembrou-se da importância da elaboração do texto da indicação das 7 maravilhas, que contou com a ajuda do vereador Fabrício da Castagni, ao qual concedeu a palavra. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. Frisou que lembrou ao governador, em sua visita no Hospital Oasi, das verbas necessárias para o nosso SIC, e que se espantou com os valores que realmente são necessários para o término de tal obra. O vereador Douglas Manuel Marquete cumprimentou a todos os presentes, adiante ressaltou a importância, além da vinda do governador ao município, da liberação de R$1.250.000 para o Hospital Oasi, agradeceu pela liberação dos 7 milhões que serão usados para a infraestrutura do município de Timbó, que já obteve um sim do governador ao prefeito Laércio. Continuou falando que, acima de qualquer coisa, a parceria que o prefeito conseguiu construir ao longo do tempo com o governador do estado é muito mais relevante. Falou de uma gestão moderna, não visando questões políticas, mas sim o progresso da nossa cidade. Também falou que foi entregue ao governador um ofício solicitando um tomógrafo para o Hospital Oasi, o que os deixou bastante otimistas. Foi aparteado pelo vereador John Adriano Schwartz. Falou de uma indicação que trata sobre a possibilidade de se asfaltar a rua Bruno Reinecke. Sobre o SIC, ressaltou sobre o valor que foi de espanto a todos e também sobre o projeto da obra. Na ordem do dia, no item 1 da pauta, estava o projeto de lei ordinário número 3 de 2013. 3 de 2014. Os vereadores Fabrício da Castagni e Valdemar Gebauer manifestaram-se favoravelmente ao projeto, que, em votação, foi aprovado por unanimidade. No item 2 da pauta estava o projeto de lei ordinário número 5 de 2014. As leituras dos pareceres das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização, Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão foram feitas pelos respectivos relatores. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. No item 3 da pauta estava o Decreto Legislativo número 1 de 2014. Após os autores, vereadores Valdemar Gebauer e Rubens Boschert, fazerem uso da palavra, o Decreto Legislativo foi à votação e aprovado por unanimidade. Nos itens 4 e 5 da pauta estavam, respectivamente, a emenda modificativa número 1, ao projeto de lei ordinário número 2 de 2014, bem como o projeto de lei ordinário número 2 de 2014. Após ser lido o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão, a emenda e o projeto foram levados à votação e aprovados por unanimidade. No item 6 da pauta estava o requerimento número 28 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Voig Júnior e subscrito pelos demais. O autor fez uso da palavra e a proposição foi levada à votação e aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida, o presidente convidou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 8 de abril, às 18 horas, e declarou encerrada a 9ª sessão ordinária na 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Boschert, vice-presidente, Douglas Manuel Marquete, secretário. Tem discussão. Senhor presidente, apenas para ressaltar aqui que na ordem do dia, no item 1 da pauta, estava o projeto de lei ordinário número 3 de 2014. Aqui está como 2013. Com as alterações requeridas, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Pauta da 10ª sessão ordinária de 8 de 4 de 2014. Tribuna, senhor Bill Jonathan Pereira, presidente da Associação O Vento Brasil, em atenção ao requerimento número 11 de 2014. Indicações
De número 216 de 2014, iniciativa do vereador Douglas Manuel Marchetti. Número 217 a 220 de 2014, iniciativa do vereador Fabrício da Castagni. Número 221 de 2014, iniciativa do vereador Guilherme Voigt Jr. Número 222 de 2014, iniciativa do vereador Rubens Borchardt. Número 223 e 224 de 2014, iniciativa do vereador Jorge Augusto Krieger. Ordem do dia. Homologação da redação final ao projeto de lei número 2 de 2014. Dispõe que as empresas que comercializam passagens de ônibus interestadual na cidade de Timbó manterão afixados em local visível placas ou cartazes com informação da Lei Federal 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, o qual assegura vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Projeto de lei número 11 de 2014 autoriza a concessão de auxílio financeiro para ampliação e melhoramento das estruturas existentes das entidades deste município. Projeto de lei número 4 de 2014 da nova redação ao item 5 do artigo 1º da lei número 658 de 16 de dezembro de 1975, que denomina Rua Lages. Projeto de lei número 6 de 2014 autoriza a concessão de auxílio financeiro para a manutenção das atividades de entidades deste município. Projeto de lei número 7 de 2014 autoriza a concessão de auxílio financeiro para a manutenção das atividades de entidades deste município. Requerimento número 29 de 2014, de autoria do vereador Guilherme Voigt Jr. Gostaria de registrar a presença aqui dos suplentes de vereadores João Chimansky, Carlos Alberto Schroeder e Carlos Schumann, a imprensa também aqui através do Vilmar, da Rádio Cultura, do Roma, do Jornal Café Impresso, também do Piá, do Jornal A Cidade, e a todos os demais presentes. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Tribuna. Solicito ao secretário a leitura do requerimento 11/2014. Requerimento número 11 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 9 do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e após deliberação, seja expedido convite para o senhor Bill Jonathan Pereira, presidente da Associação O Vento Brasil, para comparecer a esta Casa Legislativa em data a ser aprazada, a fim de explanar sobre assuntos relacionados à instituição, seu funcionamento e prestação de contas. Tal das sessões 25 de fevereiro de 2014, autor Guilherme Vogt Jr., subscrito pelos demais vereadores. Em atenção ao requerimento 11/2014, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro, convido para fazer uso da tribuna o presidente da Associação O Vento Brasil, senhor Bill Jonathan Pereira. Ante a ausência do tribuno, damos prosseguimento. Comunico que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 216 a 224, 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 216 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que segue. Que o prefeito municipal, se possível, assine o quanto antes o termo de compromisso proposto pela Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades, visando o comprometimento do município na execução de ações de sua competência e que são necessários para a elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres. Salta sessões 8 de abril de 2014, Douglas Manuel Marchetti, vereador. Indicação número 217 de 2014. Que seja construído um ponto de ônibus coberto na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro das Nações, de frente à entrada da rua Porto Rico. Já existe um ponto de ônibus no lado oposto da citada via, porém os alunos da escola do município pegam um ônibus no outro lado, tendo que atravessar a via para tanto, o que pode ocasionar acidentes. Sala das sessões 8 de abril de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 218 de 2014. A Rua Tiroleses recebeu novos braços de iluminação pública, porém, no seu início, isto não ocorreu. Pede-se que se realize tal melhoria nesta localidade também. Sala das sessões, 8 de abril de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 219 de 2014. Na Rua Belo Horizonte, na altura da casa número 666, há uma entrada de rua denominada Rua Olinda. Pede-se que a citada via seja patrolada e macadamizada, que sejam construídas bocas de lobo, visto que os moradores querem construir calçada. Por já existir uma rua Olinda, solicita-se a renomeação desta via e colocação de placa identificadora. Sala das sessões, 8 de abril de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 220 de 2014.
Que o Poder Público Municipal realize um estudo para averiguar a possibilidade de colocação de mais lixeiras na cidade, visto o aumento considerável de lixo jogado no chão. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Fabrício da Castagna, vereador. Indicação número 221 de 2014. Que seja viabilizada a implantação de placas de trânsito indicando pare ou dê a preferência nas ruas Tupã, Dona Frida e Gustavo Radatz, bairro Araponguinhas. Por estas não terem tal sinalização, pede-se com urgência a instalação das citadas placas para evitar acidentes e maiores prejuízos aos que por ali transitam, em especial os moradores do local. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Guilherme Voig Júnior, vereador. Indicação número 222 de 2014. Que sejam instaladas as respectivas lâmpadas nos postes em que falta a iluminação na rua Tupi, no bairro Araponguinhas. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 223 de 2014. Que seja feito o melhoramento da iluminação pública com a substituição por lâmpadas de vapor de sódio na parte baixa da rua São Paulo, bairro das Capitais, nas confluências com as ruas Natal, Vitória e Salvador. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Jorge Augusto Krieger, vereador. Indicação número 224 de 2014. Que seja averiguada a possibilidade de colocação de poste de iluminação no fim da rua Quintino Bocaiúva, no entroncamento com a rua Saudades, bem como no trecho entre a sorveteria São Pedro e o restaurante Vila Cantina, também na rua Saudades, entroncamento com as ruas Augusto Mas e Araranguá, no bairro Vila Germer. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Jorge Augusto Krieger, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Concedo a palavra ao nobre vereador Valdemar Gebauer. Cumprimentando o senhor presidente, o Douglas, os demais vereadores, os suplentes vereadores aqui presentes, João Szymanski, Carlos Schumann, Carlos Schroeder, o ex-suplente Dietmar Borchardt, a imprensa, falada escrita, senhoras e senhores, ao Ito, que também está presente, senhoras e senhores, caros internautas. Nesse final de semana, nós passamos assim, um dia bastante lisonjeado pela organização do concurso Miss Timbó 2014. A sociedade recreativa estava repleta de pessoas e a maioria dos vereadores também estavam presentes. Foi bastante gratificante para os candidatos também, que sentiram que o evento foi muito bem organizado. Parabéns à Fundação Cultural e também à Sociedade Recreativa, que juntamente com os patrocinadores conseguiram fazer um evento à altura de Timbó, muito bem organizado. Parabéns a Júlia Miller, que é a nova Miss Timbó. Também parabenizar as demais 4 candidatos que participaram com méritos, foram muito bem na passarela e representaram muito bem a beleza timboense. Então, parabéns a todas as candidatas que participaram e desejamos a Júlia Caroline Lenze Miller sucesso no concurso Miss Universo Santa Catarina. Senhores vereadores, na próxima semana estaremos ausentes desta casa por termos a agenda em Brasília com os deputados federais, no Correio e no Banco Central. Então, eu retornarei a esta cidade dia 17 e farei um relatório na próxima sessão para que os nobres vereadores tomem conhecimento que nós tratamos em Brasília. Também eu quero deixar registrado que as famílias, o programa Minha Casa Minha Vida, as inscrições estão abertas e estamos fazendo um chamamento para que a comunidade se habilite e se inscreva. Existe um cronograma na assistência social e que as famílias de fato se inscrevam. A gente tem encontrado algumas dificuldades, eu falei com o próprio secretário de assistência social, muitas famílias têm dificuldades na entrega da documentação, mas eles não estão excluindo as pessoas que não puderem entregar no dia a documentação e sim abrem o processo e no decorrer até dia 21 de maio as pessoas podem se habilitar,
mas preferencialmente dentro do cronograma estabelecido para não tumultuar no final das inscrições. Então nós pedimos que todas as pessoas que queiram se habilitar no programa Minha Casa Minha Vida para que se dirijam à assistência social. Também agradecer à Secretaria do Planejamento, que ontem começou a construção do ponto de ônibus na Rua Blumenau, nas imediações do supermercado Gessler. Ficamos felizes pela iniciativa e esperamos que dentro de 1 ou 2 semanas seja concluído, porque as pessoas que lá aguardavam o ônibus tinham dificuldades tinham que se abrigar de frente ao telhado, embaixo do telhado do supermercado. E pelo menos agora com o abrigo nas imediações fica mais fácil. Senhores vereadores e distinta plateia, hoje é um dia muito importante. 8 de abril comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Não existe uma palavra mágica para deter este mal no universo. E quem já sentiu na pele, como eu, na minha família, a gente sabe a dor e o sofrimento que as pessoas sofrem com esse mal. Eu perdi meu pai com 58 anos de idade, isso fazem exatamente 30 anos, e a gente sabe que ele até dizia para nós: filho, eu não desejo essa dor para o pior cachorro da rua. Então o que nós temos que alertar? As nossas famílias. Até perdemos um enteado também, o gaúcho, com apenas 48 anos de idade. E o sofrimento é irreparável. Então eu acho que nós temos que abraçar de unhas e dentes, cuidar da prevenção. Pelas estatísticas que nós apuramos, o tipo de câncer que mais cresce é o de pulmão, o cigarro. Felizmente, eu quero parabenizar todos os vereadores, que aqui não temos nenhum fumante. Eu acho que merece os parabéns dos vereadores. E vamos disseminar isso aí, vamos divulgar para que o pessoal, quem fuma, vamos conscientizar para que eles deixem desse mal, porque as consequências são terríveis. E também parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que tem feito um trabalho aqui em Timbó incansável na prevenção do câncer de colo de útero, que tem dizimado também muitas pessoas e pode ter certeza que é o mal do século. Nós só perdemos para as pessoas que têm problema de doenças cardiovasculares. Nós somos atualmente o câncer é a segunda causa de morte de doença no Brasil, gente. Então, triste. E o Nordeste é o terceiro colocado. Então, onde nós pudermos ajudar e orientar as pessoas para que deixem de fumar, eu acho que é uma grande vitória para todos nós, timboenses e brasileiros. E aproveitar o ensejo também de desejar a todos os timboenses um feliz e uma abençoada Páscoa, para que a paz reine no coração de cada um de nós. Eu só queria fazer um questionamento ao vereador Tutti. Eu tenho observado na última entrevista que o senhor deu na rádio, e eu até fico indignado, desculpe a franqueza, vereador, que o senhor está dizendo constantemente de que o PSDB não faz parte, não tem cargo no governo do Laércio. Eu discordo totalmente, porque o senhor Valério Zermiani está desde 2012 no nosso governo, e eu não concordo, porque ele foi presidente do PSDB na época, quando ele foi empossado como diretor da assistência social. E eu não concordo que a Vossa Excelência use os microfones da imprensa local para dizer que o PSDB não tem vez no governo do nosso prefeito Laércio. Então eu acho que alguma coisa não está bem explicada, mas eu acho que o senhor vai entender a minha colocação. Obrigado a todos. Conceda a palavra ao nobre vereador Guilherme Foig Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar Douglas, nosso secretário, os demais nobres pares aqui presentes, ao suplente de vereador, João Szymanski, ex-suplente a vereador, o Dietmar Boyhat,
o Ito também, suplente a vereador, a imprensa que aqui se faz presente, Dr. Genésio, nosso diretor da Câmara, enfim, as demais pessoas que aqui estão acompanhando, aos nossos colaboradores dessa casa, bem como aos internautas que estão nos acompanhando em casa. Inicialmente, senhor presidente, em resposta já ao vereador Gebauer, infeliz eu acho que é o senhor de colocar essa questão. Eu repito e vou em qualquer mídia falar isso, que o PSDB não faz parte do governo municipal. Porque o próprio governo, o próprio Laércio esteve aqui em fevereiro, né, na tribuna, que estava lá, talvez o senhor não estava presente, então o senhor deve ter ouvido que ele mesmo falou que o Valério está no governo municipal por competência dele e por convite dele, não por cargo político. Os vereadores estão todos aqui, todos escutaram, e isso nós temos fita, e isso está gravado, e nós podemos buscar para que o senhor escute. Então, mais uma vez, foi isso que o próprio prefeito falou nessa tribuna. Permite uma parte, vereador? Não, senhor, não permito, o senhor já teve a sua oportunidade de falar aqui, não permito. Sobre a minha indicação número 221/2014, senhor presidente. Que seja viabilizada a implantação de placas de trânsito, indicando para a placa pare ou dê preferência nas ruas Tupã, Dona Frida e Gustavo Haddad, bairro Araponguinhas. Por essas não terem tal sinalizações, pede-se com urgência a instalação das citadas placas para evitar acidentes e maiores prejuízos aos que por ali transitam, em especial aos moradores locais. A indicação, senhor presidente, ela está autoexplicativo, mas é necessário a colocação dessas placas naqueles locais, porque já tem acontecido alguns acidentes naquele local, então seria muito importante a instalação dessas placas. Também veio a mim, senhor presidente, a resposta do requerimento número 15, de 2014, na qual eu já fiz no início desse ano. Em resposta ao requerimento número 15, de autoria do vereador Guilherme Voigt Júnior, encaminhamos em anexo manifestações da Secretaria Municipal de Articulação Política Institucional. Na verdade, esse requerimento, quando eu o fiz, não tinham vindo ainda as respostas sobre as entidades na qual nós pedimos a aprovação, que os vereadores aprovaram para os recursos para o nosso município, para as nossas entidades. Então, os projetos entraram nessa Câmara antes até mesmo do próprio requerimento, a resposta do requerimento na qual eu fiz. Então, eu quero agradecer aqui ao Poder Executivo, que a resposta veio, está aqui em minhas mãos, e eu faço gratidão pela resposta que já me veio às mãos, mas enfim, ela já passou por esta casa. O vereador Gebauer já falou do Dia Mundial ao Combate ao Câncer, também ia falar alguma coisa, mas ele foi muito claro, e faço as minhas palavras sobre esse combate ao câncer mundial, que hoje é o dia. Senhor presidente, também estivemos reunidos hoje no Conselho Municipal do Turismo, eu e o vereador Fabrício, fui convidado pelo vereador Fabrício, onde estiveram ali reunidos no Hotel Parque, onde nós discutimos justamente sobre essa questão das 7 Maravilhas de Timbó, onde o presidente também da Fundação Cultural, que também é o presidente do Conselho Municipal do Turismo, abraçou essa causa, e ele está esperando que a indicação que nós fizemos nessa casa, que ela chegue até as suas mãos, para então que ele institui uma comissão para analisar essa questão mais praticamente. Mas todos que ali estiveram acharam fantástica a ideia de que isso seja de um projeto da Câmara de Vereadores juntamente com a comunidade. Então, nos parabenizaram por essa iniciativa e quis trazer isso de conhecimento aos nobres pares, para que os nobres pares estejam por dentro desse projeto. E até, inclusive, a nossa assessoria de imprensa, a senhora Patrícia, ela estará agilizando uma reunião também com
o secretário da Cultura, que é o senhor Jorge Ferreira, para ver a possibilidade de, o quanto antes, fazer aquele link na mídia, fazer um link da Câmara de Vereadores para as pessoas poderem, sim, votarem então. Vereador, me permite? Pois não, vereador Ferrari. É referente a essa indicação sua referente às 7 maravilhas de Timbó. Eu sugiro também que o senhor consulte também a Anvi. Eu acho que é importante também, porque nós temos fora de Timbó alguns pontos. Nós nos tratamos como uma micro-região aqui importante também. Nós temos pontos interessantes em Rio dos Cedros, Rodeio e Benedito, que está sendo construída agora também a maior tirolesa do Brasil, né? Então, nós teríamos mais alguns pontos para incluir. Eu acho que através da Anvi, a nível de consórcio, acho que é interessante também. É uma ideia para o senhor para até estar ampliando, para trazer mais turistas para a nossa região. Eu agradeço a sua informação e, inclusive, a participação. Quanto mais nós agregarmos para que esse projeto seja realmente uma viabilidade para o nosso turismo timboense, é muito importante. Inclusive, esse conselho que será formado através com o presidente da Fundação Cultural, provavelmente também ele tomará essas iniciativas. Quero aqui também parabenizar o Executivo pelo ponto de táxi, o abrigo do ponto de táxi que foi construído ali no terminal do centro. Era uma cobrança constante dos taxistas e eu passei por lá ontem e já vi aquele abrigo pronto e certamente os taxistas, não conversei com ninguém, mas certamente eles devem estar muito satisfeitos porque eles viviam cobrando isso de cada um dos vereadores e está lá mais uma obra então concluída. É uma coisa, não é muito grande, é uma coisa mínima, mas é de interesse mútuo para os taxistas. Então, eu quero parabenizar o Executivo por isso. Pois não, Marcelo? Para complementar, vereador Tudo, se me permite, eu estive reunido ontem com o Fabiano e com a Associação dos Taxistas, representado pelo presidente e pelo senhor Jefferson. Na verdade, no ano passado também já havia feito uma indicação referente aos pontos de táxi, para que seja ouvida principalmente a Associação dos Taxistas na forma que os novos pontos, né, esses novos abrigos sejam construídos. Então, nós teremos mais uma reunião no final do mês. O nosso secretário, ele está recebendo sugestões dos taxistas para, junto à Secretaria de Planejamento, vermos o melhor caminho, o melhor ponto, o melhor modelo em conjunto para que seja adequado todos os pontos. Até porque esse que foi construído ali no Parque Central, ele foi retirado ali da entrada da Rua Rui Barbosa para Benedito Novo, e é um ponto, na verdade, que foi construído ali momentâneo. Ele não é um definitivo. Mas, isso. de qualquer forma, obrigado, e de qualquer forma também, o ponto de táxi estando lá, aquele abrigo estando lá, já é um grande feito para aqueles taxistas. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, passamos aos pronunciamentos das lideranças. Conceda a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, plateia presente que já foi nomeada, né, os suplentes, a imprensa, nosso diretor da casa, os internautas e os colaboradores. Também quero fazer um cumprimento especial. O vereador Gebauer trouxe a informação de que o vereador Rubens está doentado, está internado? Ou só... Por favor. Não, Não, presidente, pode falar. Ele teve um problema, foi atendido no hospital, no pronto-socorro, mas já foi liberado. Mas o médico recomendou descanso. Cumprimento especial ao vereador Rubens e vamos aqui ficar na torcida e nossas orações para que ele volte a ficar bem, né? Quero falar aqui no final de semana, vamos começar com coisas belas. Final de semana estivemos realmente quase todos os vereadores presentes ao Miss Timbó. E tinha 3 ex-alunas. A gente vê quando vai ficando velho através dos jovens, né? Dei aula para aquelas meninas, elas eram pequenininhas, agora já são aí mulheres feitas, com suas profissões, desfilando suas belezas aí
na passarela. E parabéns a Jéssica, a Adriele e a Sheila, foram minhas alunas. Não ganharam, mas quem ganhou foi a Júlia, muito bem escolhido. Parabéns a Júlia, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. Sinceramente falando, Marcelo, eu acho que concurso de beleza sempre muito... Escolher uma pessoa por ser a mais bela para representar algo, sempre foi algo que eu tive, fui contra. Acho que faz do corpo um objeto. Mas a questão do Miss Timbó, e parabéns, esse é a Fundação de Esportes, porque a Miss, o que aconteceu no sábado é o final de um processo. É feito todo um trabalho de divulgação junto a entidades do município, e a Miss Santa Catarina é uma pessoa que também vai estar representando várias situações, várias coisas benéficas para a comunidade. Então, parabéns à Fundação, na pessoa do presidente, parabéns mesmo. No sábado à noite, eu quero aqui fazer um agradecimento ao bombeiro Charles Mengarda, que é vizinho aí do vereador Chinha. Ele me ligou no sábado à noite, dizendo que a guarnição dos bombeiros estavam aqui na nossa casa, esperando para ser aberta a casa, porque estava com problema aí de princípio de incêndio. E aí o vereador, passei para o presidente prontamente tomou as atitudes necessárias para resolver o problema. Graças a Deus nada mais sério aconteceu, e aqui estamos, apesar do calor, não pegou fogo. O vereador Tuti já falou, nós estivemos hoje na reunião do Conselho Municipal de Turismo, onde o presidente da Fundação de Cultura também é o presidente desse conselho, lá no Parque Hotel. Ó, uma equipe muito boa, pessoas muito inteligentes participam desse conselho. Eu fui convidado e fiz questão de convidar o vereador Tuti por causa da ideia dele das 7 maravilhas do município. O conselho trabalhou várias outras coisas, inclusive o Luiz Lenzi, que é o maestro da banda, está desenvolvendo um novo mapa turístico para a cidade. Bacana, muito bonito, o conselho está vendo isso. Também foi falado sobre questões que preocupam o conselho, que são realmente preocupações nossas, sobre a revitalização da Getúlio Vargas. Foi colocado, eu nem sabia que ia acontecer, foi falado lá, né? Parece que o projeto já até está pronto, foi desenvolvido pela Luciana, a nossa arquiteta, engenheira do município. Seria legal se nós víssemos o projeto, até comentei isso na reunião, para não acontecer o que aconteceu no governo do ex-prefeito Oscar, que o que era para ser bom acabou sendo mal visto pela grande maioria da população. Então, se vai mudar o centro, que é bom, visto que muita gente reclama ainda da forma como foi feita essa mudança, seria legal ser mostrado que de repente tem alguma coisinha que dá para melhorar, né? É uma sugestão que eu levo aí ao governo. Em relação às 7 maravilhas do município, eu falei lá hoje de manhã, o Tuti estava presente, nós temos 2 formas de encarar isso. Uma delas é procurando essa beleza apenas, e aí nomear 7, fazer uma eleição, as pessoas votam quais das 7 as mais votadas serão relacionadas, essa é uma situação. Eu acho que nós deveríamos fazer uma coisa mais profunda, não apenas locais, mas isso toda a cidade tem, seus pontos turísticos, mas algo mais profundo, uma discussão maior. Citei como exemplo a questão da religiosidade. Com certeza a ponte luterana, a igreja luterana vai ser uma das escolhidas, não tenho dúvidas. Mas justamente Timbó é conhecida pela união ecumênica que tem aqui na nossa, que foi aqui, você está homenageando o pastor. E aí nós vamos fazer, talvez proporcionar uma certa rivalidade, porque católicos vão de repente dizer, poxa, mas por que não a nossa igreja? Assim como o Tuti trouxe o número de mais de 70 igrejas evangélicas já existem no nosso município. Então eu penso que nós devemos trabalhar com eixos temáticos. A religiosidade como uma maravilha de Timbó. E dentro do número religiosidade, aí sim, trabalhar todas as igrejas, templos que nós temos na nossa cidade. Isso tem que ser discutido, Tuti. Até acho que antes de fazer o link, talvez o link para sugestões. Mas seria interessante participar esperar a primeira reunião dessa comissão, para a comissão decidir o que nós vamos fazer. Aí sim lançar uma ideia na mídia, para não atrapalhar, para não atravessar os planos. Quero lembrar, presidente, eu não sei se o senhor vai estar presente ou se algum outro vereador estará, no dia 10, acho que é quinta-feira,
nós vamos ter a audiência na Câmara de Blumenau que vai tratar sobre a questão do lixo, né, dos aterros sanitários. Eu provavelmente irei. Acho que é importante os vereadores que puderem ir nesse dia, muito importante, porque vai ser trabalhado um assunto regional. O vereador Marcelo há pouco falou da importância da região discutir como um todo. Então essa audiência vejo que é importantíssima. Quem puder ir da comunidade também é muito importante discutir o nosso lixo. E nós que temos na nossa cidade um aterro sanitário e sabemos os problemas que acarreta isso, acho que temos que participar dessa audiência. Nesse sentido, quero só falar da minha indicação número 220, que são as questões das lixeiras na cidade. Eu já fiz essa indicação, acho que é o 3º ano a fio que eu faço. Eu sei que tem um custo muito elevado essa questão das lixeiras e também tem a logística, né? Eu até já pensei em, de repente, nós desenvolvermos, presidente, o senhor que faz parte do CDL, uma parceria com o comércio, de repente desenvolver uma lixeira padrão, cada empresa talvez faça a sua logomarca, e colocar e recolher, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque o problema de você colocar lixeiras de plástico é que muita gente vai destruir essas lixeiras. E aí acaba tendo um prejuízo ao município. Mas é fato também que você não tem muitos locais. Se você vai andar, por exemplo, eu saio da minha casa, vou caminhar no centro, a primeira lixeira que eu vou encontrar é lá no Parque Central. Passo toda a rua Marechal, Japão, não tem uma lixeira. Então se eu estou com algum papel e me incomoda, andar na rua e ver lixo no chão é uma coisa que me deixa muito chateado, porque é uma porquidade, é um enfeiamento da cidade tão linda como a cidade de Timbó. O vereador Marcelo falou na semana passada, outro assunto aqui, e também quero deixar meu registro de parabenizar o nosso Demutran, dentro da pessoa do secretário de Planejamento, o nosso amigo Fabiano. Realmente aquelas lombadas que colocaram na rua Benjamin Constante foi uma solução eficiente. Isso não se discute. Acabou os acidentes naquela localidade, uma das esquinas mais perigosas que nós tínhamos. Realmente agora eliminou-se o problema. Para acontecer um acidente lá, só realmente se for um mané aí que não sabe dirigir nada para acontecer. Senão não acontece. Para terminar, eu quero perguntar o seguinte. Não sei se o líder do governo, ou talvez alguém do PP, saiba me dizer. O horário da Secretaria de Obras vai permanecer até as 13 horas? Sempre ou é um período? Porque o resto da prefeitura voltou a trabalhar no horário comercial, né? Mas Obras vai permanecer? O líder do governo talvez tenha essa informação, mas a princípio existia até o pensamento de se manter, porque se viu uma maior produtividade no trabalho relacionado a esse período, né? A produção em si do trabalho dos próprios servidores era maior do que quando era no horário expediente normal. Ok, isso é interessante, até talvez chamarmos aí o secretário ou o líder do governo, até para não, ou alguém fazer um levantamento, né? Talvez seria interessante até para nós termos o respaldo, porque as pessoas nos questionam, né, Tuti? E aí seria legal nós passarmos essa informação correta para a população. Para a próxima semana eu lhe trago a resposta também, até porque a nossa pasta, que é o desenvolvimento econômico, também faz esse horário. O desenvolvimento também. Ok. Para terminar, eu sei que meu tempo já está estourando. Eu li no Jornal do Médio Vale no final de semana a questão do vereador Marcelo, né? Tinha uma nota lá dizendo que o senhor pensou em não ser mais líder do governo, por não concordar aí com as tratativas que vão acontecer no Estado. E nós aí estamos eu estou passando por um momento difícil como o senhor está passando, porque não concordo com a forma como o governo do Estado faz algumas situações, mas fazemos parte do governo porque meu partido é o vice-governador. E aí é aquela coisa, né? Temos pressões, o meu amigo Carlos, que está aí, o Schumann, sabe disso, é do meu partido também, e aí você acaba tendo que muitas vezes votar por conveniência e não por ideologia. É duro, por medo de perder, por medo de estar fora do governo, nós temos que se abraçar com um rival histórico, por exemplo, que é o PP, né? Olha que lindo, vão todo mundo subir no palanque, vão abraçar, vai estar abraçado a mim, Luiz Henrique, com o Colombo. Aí vamos abraçar as SDRs juntos, né? E fica tudo uma hipocrisia federal.
Nada contra, eu, por exemplo, já falei aqui, eu já votei no Amin, tem uma admiração, mas se bater a vida toda e agora está todo mundo junto por conveniência. Esse tipo de política é que desanima um pouco, assim como a nível nacional. Meu partido também é vice-presidente, vamos continuar nesse tipo de política, aí você todos os dias você vê números, e o Brasil está lá atrás em último, ou quase isso, e vamos continuar, porque é conveniente. Então é triste que as coisas funcionem por conveniências e não por ideologias. Seria isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder do PSDB, vereador Guilherme Foit Júnior. Senhor presidente, vou dispensar os comentários iniciais, por eu já ter o feito antes. Só queria ressaltar aqui a presença do Schumann, né, que também é suplente a vereador, e eu não o fiz antes. Então, Schumann, me desculpa, até mesmo pelo motivo de estar um pouquinho mais agitado, mas isso faz parte da democracia brasileira e de timbuense também, com certeza. Mas são coisas que nós temos que esclarecer e deixar claros aqui mesmo na tribuna. Senhor presidente, no jornal Médio Vale deste final de semana, de sexta-feira, saiu a matéria aqui da CPI, onde houve o depoimento do vereador Rubens Bocher, na qual, infelizmente, ele não está presente, e eu gostaria de falar sobre isso, mas na ausência dele, eu vou então me calar, não vou falar. Mas certamente vou ser convocado para a CPI dessa semana, e aí, então, na CPI eu vou me manifestar em respeito à ausência dele, porque eu gostaria de falar olhando para ele. Mas o que eu iria falar seria sobre um texto que diz aqui: Rubão também acusou os vereadores Fabrício Dal Castagni e Guilherme Foit Júnior de terem usado o telefone depois do expediente da Câmara nos dias de sessões. Isso pode ter acontecido, de nós sairmos da sessão e usarmos o telefone, isso é natural. E quanto a usar o telefone da Câmara de Vereadores, eu uso e vou continuar usando, até vir a ordem do presidente, se for o Jorge ou se for um outro presidente, dizer não pode mais usar. Essa é a função do vereador, fazer os contatos com Brasília, com seus deputados, enfim, de todas as formas é usar o telefone. Então, não vejo por que essa questão de eu usei, mas esse também usou. O que é isso? Se nós fomos eleitos vereadores, é para ser usado o telefone aqui também. Claro, não de madrugada, não de domingo e não fora de horas, principalmente esses horários. Então, cada caso no seu caso. É ruim ficar tirando para tudo quanto é lado. Mas isso eu vou responder na CPI, como eu já fui convocado. E outro texto aqui, Rubens Bocher reafirmou na CPI que no ano passado esteve reunido na residência do vereador Chinha, onde também estiveram Fabrício e Tucci. Na oportunidade, segundo Rubão, foi-lhe oferecido o encerramento das investigações em troca do voto dele para a presidência da Câmara em favor de Tucci. Como não aceitei a proposta, entraram com o requerimento na CPI, acusou. Isso é crime. Isso é crime. Isso sim cabe uma representação contra o vereador Rubens. Isso é crime. Isso não é verdade. Em momento algum eu participei de qualquer reunião que fosse cogitado essa questão de, Tucci, presidência para ti, e nós tiramos, eu não iria participar ou iria debater. Eu fui um vereador e sou um vereador que estava defendendo ele nesta casa, para amenizar as coisas. Os vereadores são prova disso. Inclusive aconselhei os vereadores que abriram a CPI várias vezes. E aí essa nota não cai na realidade do que é. Se aconteceu essa conversa de CPI, troca de... Isso, o vereador Tucci, não estava presente. Os vereadores estão aí, que somos acusados, e podem confirmar isso, se é ou não verdade. Quer falar, Chinha? Não? Então tá. Mas isso eu
Vereador Fabrício, por favor. A gente, veja bem, nós formamos uma quadrilha, faltou colocar, o vereador Raimar também estava lá, e talvez o nosso lugar seja lá no presídio regional. Afinal de contas, quem faz esse tipo de ameaça, esse tipo de confabulação, o lugar não é entre as pessoas de convívio normal, mas entre os bandidos. E eu volto a dizer o que eu falei na CPI. Se o vereador Rubens provar que eu, em algum momento, em qualquer reunião que seja, ou ameacei com essas palavras, eu não só vou me pedir a não ser mais vereador desse município, como eu vou embora dessa cidade. Porque eu não escuto ele justificar outras coisas. Agora, falar essa mentira é que é doído. Aí tem que escutar bobagem por aí. Nunca aconteceu reunião nesse sentido. Eu quero provas. Que bom que os parabéns à CPI que te convocou. Espero que convoque os demais membros que estavam naquele dia. Isso é um absurdo. Usar desse tipo de coisa é um absurdo. Obrigado, vereador Fabrício. É uma questão de... Seria tão fácil, né? Já tinha assumido o erro, tá, amenizar, mas fica tirando franco atirador para tudo quanto é lado, aí vai atingindo isso. É a mesma coisa como eu, se levantasse agora questões da legislatura passada, dos telefonemas e tal. Para que essas coisas? Nós somos vereadores e nós temos que fazer a nossa função, cada um faz a sua função. Agora, as questões antipartidárias, fora e excesso até de ligações fora do horário do expediente, isso é extremamente complicado. Mas agora mais calmo, sim. Agora, mas isso eu vou responder lá na questão da CPI. Quanto à questão do PSDB, e eu falando como líder do PSDB agora, com mais pé no chão, até peço desculpa, Gebauer, por me exaltar um pouco, mas eu não posso concordar com isso, porque o PSDB já está agora no segundo mandato do Laércio, prefeito Laércio, já na metade do segundo mandato, e o PSDB está fora do governo. Até então, estão querendo criar uma secretaria, o qual o vereador Tutti sempre se manifestou contrário, que o vereador Tutti até foi convidado para assumir essa pasta, e essa pasta já teria sido construída lá em 2013 para que nós assumíssemos. Nós não aceitamos e assim está se estendendo para se criar essa fundação. Se é para o PSDB assumir e se é para o Tutti decidir, isso deixei sempre claro nas reuniões, inclusive ontem à noite falei isso na reunião do PSDB de novo, que eu não aceito, mas eu sou voto vencido dentro do PSDB. Se o PSDB quiser aceitar, nós temos um nome que é a Salvelina Zatelli. Porém, o caso do Valério Zermiani, 1 ano e meio antes das eleições, quando o PSDB... Pois não, eu já vou lhe dar a oportunidade, Marcelo. 1 ano e meio antes, praticamente, de fechar com o PP na composição, 1 ano e alguma coisa, não me lembro exatamente quando, o Valério foi convidado porque ele saiu, ele perdeu o cargo dele como assistente social na SDR, e lá então o prefeito o chamou a convite do senhor Juvencio Slom, que intermediou essa vinda do Valério Zermiani para ser diretor da assistência social do município. Isso aconteceu, mas não é cargo de negociação com o PSDB. Por favor, Marcelo. Se me permite fazer uma pergunta, vereador. O senhor é contra a criação da secretaria ou contra a indicação do seu partido para a diretoria da secretaria ou da fundação secretaria? Sou totalmente a favor da criação dessa fundação, porque é necessário, é fundamental para o município, porém o PSDB eu não aceitaria, se fosse por mim. Seria isso? Pois não? Parabéns pela pergunta, Marcelo. Assim, isso é uma coisa que está me preocupando, presidente, porque já entrou ano passado a ideia. E veja bem, não é uma vontade política apenas, porque quem tem pedido muito para essa secretaria existir é o próprio Condema. Porque existindo a Fundação do Meio Ambiente, pode-se buscar muito mais recursos do que tem hoje.
Inclusive eu estava no Morro Azul, aí, não esse final de semana agora, o outro, e tinha pessoas lá reclamando porque aquela subida que tem o asfalto está um pouco debilitado, precisaria ser restaurado. Inclusive eu comentei isso a pessoa, quando tiver a Fundação Municipal do Meio Ambiente, poderá se trazer mais dinheiro. O que eu não concordo não é nem essa ou aquela pessoa ser secretária. Eu acho que não há necessidade de nomear um secretário neste momento. Dá para economizar R$100 mil por ano em salário a esse servidor, que seria o secretário, e investir no meio ambiente do próprio município. Cria-se a fundação, 2 cargos já estão lá, que são a Sandra e o Ricardo, ótimos profissionais da área, deixa-se aberto o secretário, mas se faz a fundação para poder ter essa rúbrica e buscar dinheiro. Acho que isso a casa... É importante. Eu não sei em que comissão está, mas teria que ser meio rápido. Seria isso. Vereador, só para complementar, eu acho que as palavras do Fabrício ali, eu acho que coordenar uma fundação ou gerenciar uma fundação sem o secretário ou sem o gestor, eu acho que ficaria quase incabível. Haveria de ter a criação do cargo também. É obrigatório, até porque nós não podemos indicar um servidor de carreira da casa para gerenciar, até porque nós temos também a função de quadro de salário também, que tem que ser respeitado. Tem essa situação. Então, presidente, eu agradeço o espaço e agradeço aos vereadores por entenderem essa questão, mesmo porque eu, particularmente, acho fundamental essa criação e é necessário para o nosso município. Mas, do jeito como ela está sendo criada, eu acho que não é por aí. Só lembrando que esse projeto entrou final do ano, na última sessão ordinária de 2013 nessa casa, com regime de urgência. E na última sessão do ano de 2013, eu votei contra o projeto Laércio. E aí o que aconteceu? Na primeira sessão ordinária de 2014, esse projeto foi retirado de extrema urgência. Está tramitando aí nessa casa. Então, eu vejo alguma coisa que, de repente, até escutei alguma coisa assim, de que vamos cozinhar o tuti, mas, pelo contrário, estão fazendo um favor para mim. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Quero cumprimentar aqui o diretor desta casa, o senhor Genésio Lombe, aos suplentes vereadores João Chimansky, ao Carlos Schroeder, ao sargento Schumann, também ao Ito, ex-vereador, suplente vereador Dietmar Bosch, aos demais presentes, aos que estão assistindo pela internet e também aos servidores desta casa. E a imprensa, de maneira geral, que eu quero cumprimentar e também parabenizar, porque ontem foi o dia do jornalista. Então, quero parabenizar todos os jornalistas da imprensa desta casa, a imprensa aqui presente e a todos os demais jornalistas que fazem um papel imprescindível e indispensável à nossa comunidade, levando as notícias e as informações necessárias para que a nossa comunidade se mantenha informada. E cá entre nós temos em Timbó uma mídia e jornalistas capacitados e podemos dar uma excelente nota ao jornal, tanto escrito quanto a mídia falada da nossa cidade, que faz e presta um excelente serviço à nossa comunidade. Senhores vereadores, confesso que nós estivemos eu ia falar sobre a MIS, mas um pouquinho antes do início da escolha da MIS, ali surgiu a informação de que estava acontecendo um princípio de incêndio na Câmara de Vereadores. Confesso que eu conversei com o Marcelo e até procurei para ver onde estava o Chinha, porque eu me preocupei, achando que era um indício de que estavam tentando eliminar os arquivos da CPI, mas graças a Deus que isso não foi isso que aconteceu, foi um princípio de incêndio num outro equipamento. Quero parabenizar aqui a Júlia Miller e também a todas as candidatas que concorreram ao Miss Timbó, que realmente representaram bem as mulheres da nossa cidade, a beleza das mulheres da nossa cidade. Tenho certeza que os jurados tiveram aí uma difícil missão de escolher. O Jorge, inclusive, presidente desta casa, foi jurado e ele mesmo nos confessou que foi difícil, se encantou com a beleza das meninas, né? Mas com certeza ficou
em boas mãos, e a Júlia Miller, não tenho dúvida, que vai muito bem nos representar e representar a cidade de Timbó, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado de Santa Catarina, e eu diria até uma excelente candidata ao Miss Santa Catarina. Vamos torcer por ela no mês de junho, onde será feita a escolha do Miss Santa Catarina. Também quero citar aqui o Dia Mundial contra o Câncer. Vereador Gebauer, vereador Tutti também já colocaram aqui esta importante data, que é a luta contra o câncer, que muitas famílias, infelizmente, de todo mundo, da nossa cidade, vêm sofrendo com esse mal. Dentro